Estes são 7 hábitos que estão te mantendo pobre e que não são tão difíceis assim de mudar se você realmente quiser. Bora falar sobre eles? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos. Se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Inclusive, amanhã eu vou abrir as vendas da minha imersão rumo ao equilíbrio financeiro, que a gente fala sobre organização financeira, finanças pessoais. São 2 dias, 2 manhãs online e ao vivo. Vai ser dia 3 e 4 de fevereiro. E se você quiser saber tudo, eu vou deixar um link aqui na descrição e também lá no Instagram para vocês acompanharem. Então vamos falar desses 7 hábitos que, à medida que você consiga mudá-los, vai fazer muita diferença na sua relação com o dinheiro. O primeiro hábito é fazer somente contabilidade mental. Isso quer dizer que você não olha de fato para os números escrevendo, anotando no seu celular, numa planilha, num aplicativo, num pedaço de papel. Você faz só estimativas com base na ideia da sua cabeça de quanto você ganha e quanto você gasta. Então você vai lá e pensa, eu sei que eu tenho um salário fixo, eu ganho X, cai tanto na minha conta, e eu gasto Y com meu apartamento, Z com transporte e cartão de crédito é tanto, então eu sei que eu gasto tanto. Isso tudo só na cabeça ali, só uma conta, no máximo na calculadora ali do celular. Isso não é um controle de gastos. Para você realmente saber aonde seu dinheiro está indo, você precisa sentar e anotar tudo. A gente consegue ter uma estimativa muito por alto fazendo dessa forma, mas que em geral a gente usa para nos tranquilizar ali, usando números que são diferentes e principalmente falando dos gastos, menores do que a realidade. Então é importante sentar, anotar tudo de forma realista. Tem gastos ali que você não está vendo à medida que você só pensa neles dessa forma. E se você conseguir criar o hábito de realmente olhar para os números como eles são e não simplesmente pensar eles de forma ampla assim, vai fazer muita diferença no seu controle de gastos. O segundo hábito é para a pessoa que já considera que ela controla os seus gastos, mas ela olha para o cartão de crédito como uma única linha de gasto. Isso acaba não sendo realista. Ali, dentro dessa linha ali, do cartão de crédito, desse gasto que você está olhando somente como cartão de crédito, tem lazer, tem Uber, tem gasolina, tem supermercado. Então, tem contas ali essenciais e também tem contas não essenciais, que se você só olha para ela como cartão de crédito, você não consegue entender realmente para onde seu dinheiro está indo, aonde que você está extrapolando no gasto e aonde você está dentro do planejado. Esse gasto ele precisa ser mais detalhado, você realmente precisa olhar para o detalhe do que está ali no cartão de crédito, porque só assim você consegue trabalhar em cima. Então, se você precisa reduzir o seu gasto, você não vai simplesmente falar, preciso então reduzir minha conta de cartão de crédito de 2.000 para 1.500. Não, você precisa entender lá dentro e falar, preciso gastar menos com roupas. Eu tenho gasto, 300 e o meu máximo tem que ser 100. E aí olhar as contas específicas para saber exatamente aonde você vai deixar de passar o cartão. O terceiro hábito é gastar todo o dinheiro e não ter uma reserva de emergência. Eu sempre baterei na tecla aqui da reserva de emergência. Tem um vídeo específico só sobre isso. E eu falo que se você não acredita em investir, não quer guardar o seu dinheiro, tudo bem, a não ser pela reserva de emergência. Eu acho que para qualquer pessoa vai ser pior não guardar o dinheiro, mas fica a critério de cada um. Mas emergências, imprevistos acontecem. A gente sabe que eles vão existir. A gente não sabe quando e qual vai ser o impacto disso na nossa vida. E tudo que a gente conseguir resolver com dinheiro vai ser muito melhor à medida que a gente tenha uma reserva de emergência, Vai ser muito mais tranquilo lidar com isso. Então é importante se
preparar mesmo para imprevistos. E a gente sempre vai fazer o cálculo ali de pelo menos 6 vezes o gasto mensal. Normalmente é de 3 a 12 meses, mas eu gosto de pensar de 6 meses o gasto mensal. Então, se você gasta R$3.000 por mês, você precisa ter R$18.000 separados para imprevisto. Mesmo que seja na poupança, que não é o melhor definitivamente, mas separados com muita liquidez para que você possa usar ele para reais imprevistos. Então, se o seu carro quebra, se, sei lá, a torneira da sua casa estraga, se alguém fica doente, né, você ou alguém da sua família precisa comprar algum remédio que está sem dinheiro para isso, você está realmente preparado para lidar com essas coisas. O quarto hábito é não pensar nos gastos acessórios à sua decisão. Então, por exemplo, você foi lá e planejou uma viagem. Você se planejou para gastar na viagem. Você planejou a compra da passagem, a reserva dos hotéis, os passeios que vão ser feitos, os museus que vão ser visitados. Mas você não planejou que, por exemplo, você está indo para um lugar muito frio no inverno. Você não tem roupa para isso. Então, você vai precisar gastar mais. E roupas de inverno são caras. Então, assim, você não incluiu no planejamento esses gastos que não é o direto da viagem, mas é inerente à sua decisão. É importante tentar ter essa visão mais ampla de todos os gastos que estão relacionados. Então, por exemplo, você vai lá também e compra um celular, mas você não planejou o gasto que você vai ter com a película, a capinha, o seguro do celular, caso você vá fazer. Então, são gastos a mais que a gente precisa considerar no orçamento, porque ele pode fazer diferença ali no total que você gasta. No final, você gastar bem mais do que você tinha planejado. Então, sempre que planejar algum gasto mais relevante, tenta se planejar também para o que está relacionado a ter esse gasto. Porque senão fica uma bola de neve de um gasto a mais, e no final você está estourando seu orçamento. O quinto hábito é aumentar os seus gastos imediatamente após um aumento de receita. Então, você vai lá, você trabalha num lugar, já tem um tempo, e você recebe um aumento de salário de 20%. Sei lá, ou então o seu salário passa de 5.000 para 7.000. No mês que vem, você já vai receber esse novo salário. É muito comum que, a partir daí, as pessoas vão ficar felizes com essa mudança e já queiram começar a gastar mais. Então, eu vou naquele restaurante que eu queria ir e que eu não tinha dinheiro para ele, ou eu vou sair mais porque agora eu tenho mais dinheiro, ou eu vou me inscrever naquela academia mais cara porque agora eu tenho mais dinheiro. Tá tudo bem a gente pensar em ir se dando conforto, mas é importante manter esses aumentos controlados. E a melhor forma da gente fazer isso é esperar para ter esses aumentos dos gastos, assim, né? As mudanças de qualidade de vida. É natural que quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar, mais conforto a gente quer ter. Mas espera um pouco, tenta esperar ali pelo menos 6 meses para fazer essas mudanças relevantes. Então, assim, depois que você recebeu o seu novo salário, você já tem em mente coisas que você quer fazer diferente, gastos que você quer ter. Beleza, vai anotando eles e coloca um prazo específico para fazer isso, de preferência depois de 6 meses. Então, assim, eu já tenho uma academia definida, eu vou esperar mais um pouco para realmente ver se é isso que eu quero gastar dinheiro a mais ou se eu vou ter alguma outra coisa que é mais prioridade. Porque senão a gente vai, porque a gente colocou na cabeça que está ganhando mais, a gente vai aumentando em vários lugares também diferentes. Porque eu ganho mais aqui, eu ganho mais, sem realmente fazer a conta do que tudo isso vai mudar. E aí a gente pode perder o controle. E fora isso, né, se você, por exemplo, ganha hoje 5.000, não consegue guardar dinheiro, talvez o ideal com o aumento da sua receita é simplesmente não aumentar seu gasto. E utilizar essa diferença, né, esse dinheiro a mais que você vai passar a ganhar para guardar. Isso vai fazer muita diferença na sua montagem de reserva de emergência no início e depois no seu planejamento do futuro, no seu atingimento de outras metas e lá para frente na sua aposentadoria também. O sexto hábito é
pagar-se por último. Então, é muito comum que as pessoas recebam seus salários, né, a receita ali do seu mês, e já vai gastando, paga cartão de crédito, paga aluguel, paga as saídas, deixa para se pagar, para guardar dinheiro para o futuro, para investir somente algo que restar, sem nem planejar tanto quanto que seria esse valor, e às vezes nem mesmo sobra. Então, o ideal é inverter essa ordem e guardar o dinheiro assim que se recebe o salário. Nem que seja menos do que você planeja, mas assim que o salário cai, você já separa 10% dele para você investir. E aí você vai, passa o seu mês normal, faz os seus gastos, e aí à medida que sobra mais, você guarda mais. Mas não deixa de fazer esse planejamento de inicial, do dinheiro caiu na sua conta, você já investe. É claro que existe um grupo de pessoas ali que, por exemplo, ganham um salário mínimo, que isso é realmente muito difícil, que não sobra tanto. Mas a partir do momento que você já está ganhando mais, que você já está lá em 3 mil, 4 e aí para cima, a gente consegue, o nosso cérebro, ele se adapta à realidade diferente. Então, se você já considera de cara que você tem 10% a menos para gastar, você vai adaptar os seus gastos a isso. Então, vale a pena fazer esse esforço para ir criando esse hábito de receber o dinheiro já separou. Isso vai fazer muita diferença no seu futuro. E o último hábito que eu queria trazer aqui é sobre pagar mais imposto do que necessário. Existem formas legais da gente pagar menos imposto em algumas decisões que a gente toma na vida. Então, por exemplo, quando a gente investe em PGBL, um tipo de previdência específico, a partir de um certo patamar de receita, isso vai te dar um benefício fiscal. Então, ao longo do ano, você vai pagar mais imposto, pagar um valor X, e na sua declaração anual de imposto de renda, se você investiu em PGBL, você vai ter uma restituição maior. Mesmo que você já tenha uma restituição, o PGBL ele pode contribuir para você ter uma restituição maior ainda. Então, você vai estar pagando menos imposto de uma forma legal. É uma forma autorizada, é um incentivo que o governo dá para você ir fazendo também a sua própria aposentadoria. E que em muitos casos vale a pena ser aproveitado. Além disso, tem outros casos, por exemplo, para a pessoa que às vezes está começando a empreender, mas que ainda está recebendo como pessoa física. O imposto na pessoa física costuma ser maior do que o na pessoa jurídica, então pode fazer sentido para a pessoa receber como uma PJ. Outros casos, até mesmo nos investimentos. Então, algumas vezes a gente pode aproveitar de alguns investimentos incentivados, que você não tem que pagar imposto de renda em cima deles. Isso é muito benéfico, até, por exemplo, quando a gente fala de fundos, né? Existem fundos de renda fixa incentivados, então que eles não pagam imposto. Algumas vezes ele pode ser mais interessante do que um fundo de renda fixa normal, que paga imposto, até porque esse normal, ele tem a incidência do come cotas. Então, você vai pagar imposto a cada 6 meses em cima do rendimento, né, do que tiver crescido durante esse período de 6 meses. Isso é um adiantamento ali de imposto que, a longo prazo, vai afetar muito a sua rentabilidade. Eu acho que eu não trouxe esse tópico ainda no detalhe aqui. Se você quiser que eu fale mais no detalhe, seja sobre esse ponto ou qualquer outro, deixa aqui nos comentários que a gente pode falar mais também. Deixa a sua curtida no vídeo porque é muito importante e não esquece de se inscrever aqui porque a gente tem vídeo toda semana. Obrigada, investidores, e até a próxima.